Olá, gente! Sejam bem-vindos ao nosso podcast, que ainda não tem um nome oficial. Na verdade, a gente teve essa ideia, eu, Suelen, sou nutricionista, e Luana, que é psicóloga. Sou psicóloga. Nós atuamos juntas e a gente sempre se reúne semanalmente para discutirmos sobre os casos dos nossos pacientes. A gente gosta de se atualizar, a gente gosta de estudar também. Então, já era muito recorrente as nossas reuniões e, vez ou outra, a gente até pontuava: por que não gravar as nossas pautas? Por que não gravar os nossos diálogos? Nas nossas reuniões surgem muitos temas interessantes, a gente, de certa forma, tem muitos insights também. Sim. E acho que poderia ajudar tanto quem é paciente, quanto quem é leigo e se interessa pelo assunto, quanto também os profissionais que têm interesse por essa área que a gente atua. E acho que vai ser uma experiência incrível. A gente está fazendo testes, digamos assim, para ver a repercussão também. O quanto seria viável para a gente ter o nosso podcast, quem sabe, né? Assim, Mais para frente, se tornar mais concreto, né? Sim. Até porque é uma área que mesmo muita gente achando que tem propriedade de se comunicar e de falar sobre, mas quando a gente se qualifica e a gente entende mais profundamente comportamento alimentar e transtornos alimentares de forma bem mais inteirada, a gente consegue perceber que poucas pessoas conseguem falar sobre a temática, informar o que é realmente necessário, mas que também não termine dificultando mais a relação que os nossos pacientes têm com a comida, que é uma das coisas que a gente percebe também. E eu acho que isso pode agregar e ampliar a visão de muita gente, né? Eu acho que Sim. A proposta seria basicamente essa. Sim, mas antes de tudo a gente vai se apresentar e falar também um pouquinho do que foi que a gente escolheu como pauta hoje, né, do nosso encontro. Então, eu sou Suelen Gonçalves, sou nutricionista, eu já atuo há mais de 10 anos e decidi me especializar em transtornos alimentares, que pega também um pouco do aprimoramento em comportamento alimentar. E aí são duas áreas que se complementam e eu atuo com as duas áreas. Basicamente, eu atendo, na maioria, os meus pacientes são de transtornos alimentares, têm transtornos alimentares, ou transtornos mentais que também têm alguma questão ou relação com a comida. E eu decidi atuar nessa área justamente porque foi uma demanda que foi surgindo para mim no consultório. Antigamente, eu atuava na nutrição esportiva, na parte clínica, já fui docente também, e essa área foi surgindo para mim como uma demanda espontânea. Eu acabei me interessando pelo assunto e aí decidi me especializar nisso e trabalhar especificamente com isso. Então, hoje em dia, eu atendo prioritariamente pacientes que tenham transtornos alimentares, questões com a comida, ou algum transtorno mental que também traz aí um pouco dessa comorbidade com a questão da alimentação. E aí, por um acaso da vida, conheci Luana, ela vai se apresentar um pouquinho para vocês, e aí depois disso a gente justamente começou a trabalhar juntas. E aí, Lu, qual é a sua área, como é que você chegou até aqui também? Vamos lá, né? Me chamo Luana Targina, sou psicóloga clínica, me formei já fazem 5 anos, vai fazer 6 já, o tempo passa ligeiro. E eu estava observando, né, o que me fez, na verdade, inicialmente até escolher psicologia, não sabia muito na época da graduação, na época da escola, se eu deveria ou não fazer esse curso, mas é legal como a gente também pega muitas oportunidades da vida e traz para a gente de uma forma positiva, né? A psicologia foi assim comigo, e propriamente a especialidade e o aprimoramento em comportamento alimentar, em transtornos alimentares, veio por uma demanda muito pessoal. Eu tive transtorno alimentar, apresentei um comer transtornado ao longo de toda a minha vida, se não toda, boa parte dela, e optei, bem entre aspas, por fazer a cirurgia bariátrica quando o meu transtorno estava muito latente, quando eu apresentava um grau de obesidade muito considerável, e hoje eu sei que jamais indicaria uma paciente para fazer caso ela tivesse na situação que eu estava, mas ao mesmo tempo eu percebia que mesmo após a bariátrica eu não conseguia tornar disruptiva essa minha relação que era tão disfuncional com a comida, né? Era muito baseada nas emoções, eu regulava muito as minhas emoções com a alimentação, e aí foi quando eu fiz, rapaz, tem alguma coisa aqui que eu possa fazer, eu trabalhando com a mente, trabalhando com o pensamento, com a emoção,
com a bexiga, né? E aí foi quando eu também me surgiu a oportunidade de me especializar um pouco mais. Fiz ainda um curso mais intenso em relação à própria obesidade, mas terminei não me identificando muito, achei muito reducionista. Foi quando eu parti para o aprimoramento em transtorno alimentar e comportamento alimentar. E aí eu apresentei melhoras na minha própria relação com a comida, né? E aí consigo também agregar com os meus pacientes. E é isso. Que legal, né? Lu tem um poder de fala, de ter vivenciado o transtorno alimentar na vida pessoal dela. Eu nunca tive transtorno alimentar. Eu falo isso sempre para os pacientes. Eu não tive transtorno alimentar, mas ao conviver muito com os pacientes que apresentam essas questões, eu acabo tendo um pouco de vivência, né? A gente vai entendendo como isso acontece. Mas para a Lu, claro, acaba sendo diferente. Eu acho que vale ela trazer o relato pessoal dela. Suelen sempre me pede. Isso, porque os pacientes se identificam. E tem a questão também que quando você vivencia o transtorno alimentar, você consegue entender melhor o processo do paciente. Mas para deixar claro, vamos trazer alguns conceitos e assim... A gente vai trazer alguns conceitos do que é transtorno alimentar, do que é comportamento alimentar, mas até falei para a Lu, a gente vai tentar trabalhar aqui, como a gente trabalha nas reuniões, de uma forma mais fluida, um diálogo... Mais dinâmica, né? Até para ficar mais leve para quem for assistir, porque quem for assistir, na verdade, muitas vezes, as pessoas talvez se identificam com o sofrimento em relação à comida, mas ainda não conseguem validar que talvez seja um adoecimento de fato, né? Isso é uma coisa que eu mesmo passei a minha vida toda comendo para regular qualquer emoção disfuncional que eu tinha, não sabia que existia a possibilidade de ter um transtorno alimentar. E entender de forma mais leve isso talvez conecte mais do que se a gente trouxesse só de forma muito menos dinâmica, né? Eu acho que justamente uma das maiores dificuldades que a gente até encontra com os pacientes que são resistentes com o diagnóstico é porque as pessoas, elas, ao mesmo tempo que têm muita informação sobre alimentação, sobre estilo de vida, até sobre algumas pautas em psiquiatria, elas ainda não conseguem se identificar com um comer transtornado ou com um transtorno alimentar propriamente dito, ou às vezes com alguns tipos de transtorno alimentar que são os não especificados, que a gente encontra muito na clínica, inclusive. Então, trazer esses conceitos ajuda que as pessoas vão se identificar, entender melhor e até, quem sabe, buscar tratamento adequado. A gente vai pautar também essa questão do diagnóstico, né, do tratamento, porque eu acho que é importante a gente deixar isso claro também. Mas vamos iniciar com o básico do que seria, na verdade, os transtornos alimentares, né? A gente até tem um roteiro aqui para pautar um pouco. Mas, assim, de forma geral, os transtornos alimentares, eles são transtornos psiquiátricos. Isso é muito importante a gente deixar claro. E o diagnóstico é feito pelo psiquiatra ou psicólogo. O nutricionista não dá diagnóstico de transtorno alimentar. Então, é sempre importante a gente pautar isso, porque eu vejo muita gente buscando diagnóstico no TikTok, nas redes sociais, no chat GPT, né? E os únicos profissionais capacitados são o psiquiatra ou o psicólogo. A gente, enquanto nutricionista, a gente pode rastrear e indicar para que a pessoa receba o diagnóstico apropriado depois de uma avaliação de várias consultas, né? Também não é uma primeira consulta ou um primeiro encontro que vai determinar também se a pessoa tem, né, o transtorno. E alguns outros profissionais que são mais da parte clínica, esportiva, que terminam encaminhando porque veem que existe um sofrimento muito grande na relação daquela pessoa com a comida e que ainda bem que existem profissionais éticos, né, responsáveis com o paciente que conseguem entender, até aqui dá para eu ir, mas depois daqui não dá mais, e conseguem encaminhar, porque o mais apropriado é isso, né, principalmente para um paciente que tenha um transtorno alimentar e que visivelmente tem uma relação disfuncional com a comida. A área específica para tratar disso é a nutrição comportamental e o psicólogo também tem que ter o direcionamento e o conhecimento, tanto técnico como prático, assim, de atendimento mesmo, com pacientes que têm, né? Não adianta qualquer psicólogo e qualquer nutricionista atender, porque tem muitas condutas que não são adequadas para esse público específico, né? Infelizmente, a gente encontra muito isso na prática, né? É engraçado, porque tanto o Lu quanto eu, a gente, quando recebe os pacientes, eles não nos procuram assim, eu acho que eu tenho um transtorno alimentar e eu queria uma consulta para avaliação. Geralmente, eles têm alguma dificuldade com a alimentação e aí eles ou são encaminhados pelo psiquiatra ou, no caso de Luana, algum nutricionista indica também. No meu caso, enquanto nutricionista, às vezes Luana já, enquanto psicóloga, identifica que a pessoa tem uma questão com a comida e me encaminha.
E aí, às vezes, é uma surpresa para o paciente quando a gente fala assim, olha, talvez você tenha um transtorno de compulsão alimentar, ou talvez você tenha bulimia, talvez você tenha anorexia, e a pessoa, né, já entra naquela resistência. Interessante isso, Ellen, tu falar sobre isso, porque hoje mesmo eu estava assistindo um vídeo que falava um pouco sobre essa pauta, e é legal a gente perceber que muitas vezes os pacientes, não, né? As pessoas, elas estão tão imersas na cultura da dieta, em regra do que deve comer, do que não deve comer, do que engorda, do que emagrece, que é como se a lente dessa pessoa, ela tivesse realmente 100% embaçada e ela não conseguisse enxergar o quanto aquilo não se enquadra em um nível saudável, né? Sim. Porque o esperado de saudável, principalmente na era hoje em dia que a gente está vivendo, né, de fitness, wellness, é que a pessoa ela seja cada vez mais regrada, que ela pese os alimentos, que ela só coma aquele grupo alimentar ou não coma aquele outro grupo. E que essa, mesmo sendo uma via de regra, é uma via de regra totalmente disfuncional. O paciente ele termina sociedade. Isso super valorizada, né? Sim. Então, muitas vezes a dificuldade que a pessoa tem de se ver enquanto uma pessoa com um transtorno psiquiátrico, ou uma pessoa com comer transtornado, é porque foi normalizado um padrão de alimentação disfuncional, e que é legal porque a gente discute muito isso, os nossos pacientes discutem muito isso com a gente, tá, mas se eu não seguir uma dieta, o que é que eu vou fazer? Sim. Ah, mas e se eu perder o medo de comer chocolate? E agora? Como é que eu vou fazer, né? Porque a regra é pesar tudo, seguir regras para tudo, Sim. rigidez em qualquer, assim, intervalo de alimentação, e a gente vê que não é o mais assertivo. Não, é bem assim, justo. Então, é importante a gente deixar claro, o transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico, é um transtorno mental. Então, por isso que ele requer um profissional da área de saúde mental para ter o diagnóstico e o tratamento também. Então, é importante a gente entender que o tratamento dos transtornos alimentares, ele precisa passar por uma equipe especializada, psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Até outros profissionais também, educador físico, Sim. endócrino, né? A Sim, gente sim. Precisa muitas vezes de um suporte de outros profissionais, e faz diferença quando o profissional ele tem um entendimento sobre o que são transtornos alimentares. Então, tanto o diagnóstico quanto o tratamento precisa de uma ajuda especializada. E por que eu falo isso, né? Porque a gente recebe muitos pacientes que passam anos e anos, eu como nutricionista principalmente, eu recebo sempre pacientes com esse mesmo padrão. Passam vários anos da vida, passando por vários nutricionistas, da área clínica, da área esportiva, da área de estética, de várias áreas, a área de saúde da mulher também. E nenhum nutri consegue, não por incompetência, tá? Ou, enfim, por não querer ajudar o paciente, mas por falta de capacitação. Não consegue ver que o paciente tem um comer transtornado, Sim. que ele está preso na mentalidade de dieta, que Sim. ele já tem um transtorno alimentar que está ali em andamento. E aí o paciente, ele fica com um transtorno alimentar, digamos, eu sempre falo assim, em paralelo, acontecendo, e vem um profissional com a dieta restritiva, trazendo toda a mentalidade de dieta e cultura da dieta muito mais forte para esse paciente, com muita restrição, com muitas regras, com faça isso, faça aquilo, pese o que você come. Então, o paciente, ao invés de melhorar, ele piora. E aí ele chega para mim, chega até para a Luana também, sem esperança, achando que o problema é com ele. Não, é porque nunca dá certo comigo, já passei por vários profissionais e não dá certo. E a gente vai entendendo, e eu explico isso sempre. A questão não é contigo, é porque você não recebeu o tratamento adequado. Sim, sim. E aí, isso é ruim para o paciente, porque quando ele chega sem esperança, ele não acredita no tratamento que a gente vai propor. Sim. E vem a questão também, tratamento de transtornos alimentares não é rápido. É um processo que é demorado, né? Leva um tempo. E para quem vai para psicóloga, eu acho que quem procura um psicólogo já entende um pouco que terapia vai demorar um pouquinho, não é algo rápido. Mas no meu caso, enquanto nutricionista, as pessoas querem vir e já vem com aquela mentalidade que eu não gosto do desafio de 28 dias, né, dos grupos que a gente tem na internet hoje. Então, gera-se essa expectativa nas pessoas de que, ao buscar um nutricionista, você vai ter um resultado rápido. E aí, quando eu falo, não vai ser assim, o processo vai ser mais lento. A gente não tem um tempo determinado. A gente não dá garantia de nada. Isso, vai ser no seu tempo, né? Até falo isso muito para os pacientes. Quem é meu paciente sabe que eu falo isso. A gente tem que ver o que é que o sujeito dá de conta. Às vezes, a pessoa, ela
tem um transtorno, ela quer tratar, mas ela própria ainda está no meio de um processo que vai requerer ajuda psicológica e psiquiátrica, que ela não vai dar conta ainda. Sim. E que leva um tempo. E às vezes até que tem uma evolução até certo ponto, mas aí acontece algo na vida dessa pessoa que, enfim, né, colocou ela imersa no transtorno novamente, e não significa que o processo ele não deu certo ou que o tratamento não está dando certo, mas é porque, e aí é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, mas já trazendo pra cá, as pessoas precisam entender que essa manifestação do comer da gente é associada a diversos fatores, e é muito simples a gente pensar, ai, nossa, então vamos organizar as refeições, vamos planejar o que você vai comer, mas que quando a gente está falando não só com um episódio de compulsão alimentar, mas de compensação, enfim, até de numa questão mais cognitiva, né, de sentimento de culpa, pensamentos restritivos, a gente está falando sobre muito além do comer, muito mais do que o comer. Sim, e é por isso que essa perspectiva de que o tratamento de um transtorno alimentar, mesmo que seja com uma equipe multidisciplinar, mesmo que seja direcionado à parte da alimentação, os meus pacientes, eles sabem que todo o nosso tratamento, ele gira em função de tudo, e a última coisa é a comida. Por quê? Porque muitas vezes a comida, ela é só a ponta do iceberg. Muitas vezes não, quase sempre a comida é só a ponta do iceberg. Sim. Então, é injusto também a gente olhar para um dia a dia corrido de um paciente, noite sem dormir, uma relação disfuncional com a comida de 30 anos, aí um mês com uma equipe vão mudar tudo. Pessoas que têm ansiedade, né? Que tem a questão emocional também, que acaba usando a comida como válvula de escape, mas se não tratar a ansiedade, não tem como a gente melhorar essa relação com a comida também, né? Então, acaba que faz muito sentido isso que Luana fala. São muitos fatores e é importante a gente falar, porque a gente discute isso nas reuniões também, né? A gente fala isso, é muito óbvio pra gente, mas talvez não seja óbvio pra quem é leigo ou pra quem passa pelo problema, né? Então, é bom a gente deixar claro. Só para bem mais fechadinho o conceito dos transtornos alimentares, a gente fala também até dos tipos e do que a gente encontra na prática clínica. Eu separei aqui 2 pontos que são importantes da gente entender sobre os transtornos alimentares, que é a perturbação no comportamento alimentar, ou seja, um comportamento alimentar que ele é transtornado, ou seja, ele não é saudável, ele não traz bem-estar. E aí entra esse conceito da relação disfuncional com a comida, né? Essa pessoa que não consegue ter paz quando vai comer, né? Ela não consegue ter uma rotina, que ela se sinta bem na hora de dormir e falar, poxa, hoje o dia foi bom, né? A gente tem muitos pacientes que relatam que vão dormir se sentindo pesados, culpados, porque teve tal comportamento, porque comeu um doce. Ou já na ansiedade para o outro dia, se vai conseguir continuar seguindo aquela dieta ou não, né? Sim, então a gente nota que o transtorno alimentar, ele traz muito essa questão da perturbação do comportamento alimentar, esse transtorno, por isso que o nome é transtorno, né? Porque realmente, de fato, acaba tendo esse comportamento alimentar mais transtornado. E aí entra um outro ponto que é importante, os pensamentos sobre o próprio corpo e os pensamentos sobre a comida, e eu diria até mais, pensamentos sobre exercício físico, sobre a rotina, né? Eu acho que entre esse aí, Luana vai falar com mais poder de fala por ser psicóloga, entre a questão de quanto as nossas crenças e os nossos pensamentos acabam ficando disfuncionais quando a gente tem um transtorno alimentar. E aí, vou passar para a Luana, o que você considera nesse caso, os pensamentos? Em relação a isso, hoje eu estava assistindo uma aula, nada a ver com isso, com o que a gente está falando, mas que eu termino trazendo para os pacientes também, que é a abordagem da terapia de aceitação e compromisso, né? Que aí a gente se baseia muito na parte dos nossos valores, naquilo que a gente acredita que é valoroso para a nossa vida, mas que a gente precisa ter uma manifestação tanto de desfusionar os pensamentos, né? Fazer com que eles não se tornem desfusionar para quem é leigo. Exato. É fazer com que aquele pensamento ele não seja uma verdade absoluta. Porque muitas vezes, e isso é um testezinho que a gente faz rápido, tipo assim, você pode pensar, não vou me levantar da cadeira e se levantar da cadeira. Então, não tem uma relação direta, né? Tudo que eu penso acontece, tudo que eu penso é verdade. Tudo que eu penso vai acontecer. E aí, é interessante pensar sobre essa perspectiva, por quê? Quando a gente está falando em relação a pensamento e emoção, a gente precisa ter uma relação direta também com o comportamento. E a terapia de aceitação e compromisso, ela parte muito de que a sensação de felicidade e de bem-estar, de viver bem, né, de se sentir bem, assim, de sentir que está aproveitando a vida, ela não tem uma relação direta
única e exclusivamente com o sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento faz parte da experiência humana, né? E quando a gente consegue viver com mais sentido, a gente consegue também diminuir o peso desses sofrimentos que a gente tem na vida. Definição, um pensamento perturbador em relação a peso, corpo e alimentação, mas que quando a gente para e observa o paciente enquanto indivíduo, enquanto sujeito, a gente vê que a vida da pessoa funciona ao redor de tudo isso. Sim. E o contrário também, se retroalimenta, né? Sim. E aí é onde a gente vê uma grande dificuldade, tanto dos pacientes perceberem, das pessoas perceberem, como da gente também trazer. Por isso que muita gente acha que é simples tratar uma alimentação só com uma dieta, ou só vou para terapia falar das minhas emoções, só que não é assim. Queríamos que fosse, mas Com infelizmente certeza. não é. E aí é bom deixar claro, né? Então, os transtornos alimentares, eles são bem complexos, eles são multifatoriais, e entra essa questão justamente da visão distorcida, as crenças distorcidas que geram comportamentos também que vão ser distorcidos ou disfuncionais. E aí, por isso que é um transtorno, porque é muito complexo a interação entre o que a pessoa pensa, entre o que ela sente, entre o comportamento que ela tem, tudo isso girando em torno da comida, do corpo. Sim. Ela tenta controlar o corpo com a comida, mas isso, na verdade, às vezes é uma busca de controle na vida. Sim. Então, é muito complexo, né? E a gente precisa, acho que, ter outros e outros episódios para a gente falar sempre dessa questão da conceituação, né? E desses fatores que acabam interferindo no que seria um transtorno alimentar. Mas acho que ficou claro de antemão que os transtornos alimentares têm a ver com pensamentos, com as emoções, com o comportamento alimentar disfuncional. E ele vai trazer também, que eu falo assim, esse background, né? Ele vai trazer o histórico de vida na manifestação do transtorno, tá? Isso é importante. Então, ele não acontece aleatoriamente, ele não acontece ao acaso. Tem alguns determinantes, de certa forma, né? Claro. Então, alguns fatores que predispõem, alguns fatores que influenciam. E por isso que é preciso a avaliação do psicólogo ou do psiquiatra para a gente poder entender melhor quais são os fatores para cada pessoa, porque cada pessoa vai ser diferente. A manifestação do transtorno... Na prática a gente vê, né? Pacientes com compulsão que são completamente diferentes, com bulimia, com anorexia. Com certeza. Eu acho que a gente já pode entrar no gancho também dos principais tipos de transtornos alimentares que a gente tem. Então, basicamente, a gente tem 3 principais que a gente sempre encontra, e mais falados também nas redes sociais, que é anorexia, bulimia, compulsão alimentar, que eu acho que é o que mais confunde, porque a gente tem compulsão alimentar enquanto episódio e tem compulsão alimentar enquanto transtorno. Isso. E na prática clínica a gente encontra também o TANI, que é o transtorno alimentar não especificado, que é muito mais comum do que o que a gente imagina. E temos outros transtornos alimentares também, como o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Tem o transtorno da pica, que é um transtorno muito específico, que a pessoa ela tem uma preferência por consumir coisas que não sejam alimentos. Então, prego, tinta, cabelo, pedaço de tecido. É um transtorno que tem muito a ver com questões neurológicas, é mais específico. A gente tem outros transtornos que eles estão, que a gente fala assim, em emergência, eles estão surgindo, ainda não são... não estão no manual diagnóstico, não estão no DSM ainda, mas a gente tem a ortorexia, né, que é aquela pessoa que quer comer 100% saudável o tempo todo e ela percebe que não consegue. Mas na prática clínica, pelo menos, eu encontro mais pessoas com compulsão alimentar, são as que mais me procuram. Eu atendo muitos adolescentes também com anorexia. Vou falar da minha prática, né? Então, assim, anorexia eu encontro mais minhas pacientes com adolescentes. Compulsão alimentar, então muitas mulheres me procuram, homens com questões com a comida, com compulsão alimentar. Às vezes diagnosticado, às vezes não. Bulimia é mais raro, digamos assim, não é algo que a gente atenda com muita frequência, mas quando a gente atende, eu considero o do mais complexo. Não sei se você acha, Lu, mas para mim bulimia é mais complexo. Acho porque muitas vezes os pacientes que apresentam bulimia, eles ficam naquele corpo aceito, mediano, num peso também aceito, mediano, enquanto na anorexia, dependendo do grau, né, a gente percebe uma mudança física na movimentação da pessoa, no nível de concentração, enfim. Existem danos que se tornam mais perceptíveis para pessoas de fora e não exclusivamente, mas em uma predominância maior, pacientes que apresentam transtorno de compulsão alimentar também apresentam mudanças no corpo.
na própria... É interessante porque parece que o paciente que tem bulimia, ele consegue camuflar muito o transtorno, né? Nem ele próprio reconhece. Isso, não, com certeza. E é um dos grupos, né, de pacientes que a gente atende que tem mais dificuldade de reconhecer esse movimento, até porque eles compensam. Então, se eu estou compensando, não está ficando no meu corpo tudo aquilo que eu estou ingerindo. E a gente sabe, Suelen fala muito sobre isso, que não é uma relação balanceada, né? Desbalanceado. É uma expectativa irreal que a pessoa tem, mas que não fica concreto. Já na minha prática clínica, os pacientes de anorexia foram encaminhados por você. Eu já atendo de bulimia também, mais do que acredito que você, e de TCA mesmo. TCA é compulsão alimentar, transtorno de compulsão alimentar. De forma geral, a gente vai só definir também um pouquinho para deixar claro para vocês, pelo menos os 3 principais transtornos. Eu já falei do transtorno da pica, porque o nomezinho é meio estranho, né? Estranho, muita gente acha estranho, o que seria isso? Mas, de forma geral, a anorexia é um transtorno em que há uma restrição mais severa da alimentação. E, como até a Luana falou, geralmente gera essa perda de peso muito rápida, que leva a um quadro de desnutrição e fica muito visível que a pessoa tem ali um emagrecimento que foi muito rápido, começa a ficar com aquela característica de que não é muito saudável e já chama a atenção da família, das pessoas que estão próximas. E a anorexia, ela tem muito esse estereótipo, digamos assim, do emagrecimento e da desnutrição. Mas a gente tem pessoas também com anorexia que não tem esse emagrecimento ou desnutrição tão visível assim. A gente pode ter anorexia em obesos, por exemplo, tá? Sim. Mas, de forma geral, a anorexia ela gira muito em torno da restrição alimentar. A bulimia, como a Luana estava falando, tem muita questão da compensação. Então, de forma geral, a bulimia é a pessoa que ela mantém um peso numa faixa, porque justamente ela fica tentando compensar episódios de compulsão. Quem tem bulimia tem compulsão alimentar. E aí a pessoa acaba tentando compensar esses episódios de compulsão alimentar. E aí a compensação ela pode ser com exercício físico, com uso de laxantes, com uso de diuréticos, o uso de vômito também, né, de induzir o vômito. E o exercício, ele é o mais utilizado. Porque ele é o que mais se mascara socialmente, é o mais aceito. É o mais validado, né? Isso. Também pela sociedade, como forma de pessoa que é determinada, que é constante. Vai ter essa validação, né? Então, quem tem bulimia tem essa dificuldade, porque a pessoa ela exagera na alimentação, de forma geral, assim, ela exagera, e aí ela tenta compensar fazendo mais exercício, incluindo várias atividades no mesmo dia, né? Ou ficando em jejum também, é muito comum. Isso é aceito, então as pessoas nem acham que tem um problema, né? E uma observação, assim. Su, que também a gente não pode esquecer, as pessoas não podem esquecer que dietas restritivas, elas entram em uma das formas de compensar, né? As compulsões. Sim. Tão tal que a relação com compulsão, ela precisa ser avaliada de forma muito subjetiva, porque algumas pessoas trazem a compulsão comer 2 fatias de pizza, outras pessoas 2 pizzas inteiras, 4 pizzas inteiras, e que isso reforça muito mais o quanto é necessário essa avaliação, né? Porque não tem como a gente determinar, isso daqui foi um episódio de compulsão, isso daqui está associado a um transtorno de compulsão, ou você vai compensar utilizando esse recurso aqui ou aquele outro, porque uma pessoa que vem com um jejum de 48 horas porque tem uma festa e vai comer muito, ela tá fazendo tranquilamente um episódio de compensação ali, tentando balancear um exagero alimentar ou um episódio de compulsão alimentar que vai acontecer depois. E aí as pessoas terminam reduzindo também, né? A bulimia é só a purga e é só, algumas vezes, o uso de laxante, de diurético e do exercício físico, mas que não é só, né? Sim. Não tem como. E eu acho que é importante a gente destacar isso porque os transtornos alimentares, eles têm muita questão do estereótipo, né? Sim. Então, o estereótipo, ele dificulta o diagnóstico e ele dificulta quem tem um problema buscar ajuda. Sim. Por isso que é importante a gente falar e deixar bem claro. Na bulimia, tem a compensação e tem a compulsão. Na anorexia, a gente tem compulsão também, mas ela pode acontecer de uma forma mais subjetiva, ou seja, mais do que eu penso. Então, assim,
eu comi um biscoito e eu acho que isso foi demais, foi muito exagerado. E aí eu vou ter culpa, eu vou me sentir mal e vou querer restringir mais ainda, porque eu comi só um biscoito. Olhando de uma forma geral, a gente diria assim, não, isso não foi um exagero. Sim. Mas a pessoa, ela tem Aí lembra do que a gente falou antes do conceito, né? A pessoa vai ter emoções, pensamentos e comportamentos que vão ser transtornados, mesmo ela tendo consumido um único biscoito. E aí ela vai querer restringir mais, ela vai fazer mais jejum ou mais exercício e restringir cada vez mais a alimentação. Então, a anorexia, ela também tem compulsão alimentar. Na bulimia tem, mas tem a compensação, né? E a compensação, ela muitas vezes é, como a gente falou, com exercício, que vai ser bem aceito socialmente. E aí a pessoa, às vezes, nem identifica que tem esse comportamento disfuncional. E na compulsão alimentar propriamente dita, a pessoa vai ter os episódios de compulsão, mas ela não vai restringir tanto assim a alimentação. Algumas pessoas até tentam restringir, mas não conseguem tanto quanto na anorexia. E elas não compensam também como na bulimia. Então, na compulsão alimentar, a gente tem mais a frequência, né, bem maior, e os episódios mais recorrentes de compulsão alimentar. E aí é onde entra um ponto que é importante também, frequência, né? Porque muitas vezes a pessoa não tem transtorno alimentar, ela tem um comer mais transtornado, que acho que é bom a gente já pautar isso também. Ela tem um comer transtornado, ou seja, ela tem uma base, né, disfuncional. Tem uma base, assim, que não é por via de regra, né? Uma alimentação que a pessoa come daquele jeito sempre, né? Sim. Nutritiva também, mas de forma equilibrada, vamos dizer assim. Uma pessoa que regula mais as emoções na comida. Sim. Pode partir desse princípio do comer transtornado, mas é que quando a gente entra nessa definição mesmo da diferença, né, de um transtorno alimentar para um comer transtornado, são duas bases assim, que a gente precisa perceber bem, que é frequência e intensidade e subjetividade também do sujeito, né? Mas... Sim. A gente tem pacientes, por exemplo, que questionam se tem realmente compulsão alimentar. Será que não estou só exagerando? Será que vou falar que sendo ruim? Estou sendo ruim, estou sendo sem vergonha. E, inclusive, a pessoa ela até já começa a trazer um pouco da autocrítica, que é muito comum também, né? Então, ela fica questionando, será que eu realmente tenho compulsão alimentar? E aí a gente traz esses conceitos para que a pessoa ela entenda que o transtorno alimentar ele é muito complexo e ele é muito dinâmico. Então, por isso que tem que ter o acompanhamento do profissional especializado. Sim. Porque a gente diferencia o que é um episódio de exagero, o que é um episódio de compulsão, uma compulsão subjetiva de uma compulsão objetiva propriamente dita, e isso não é qualquer profissional que vai conseguir fazer essa avaliação tão bem assim, né? Sim. Mas de forma geral, só para a gente fechar o pensamento, nós temos os 3 principais tipos de transtornos, que é o que a gente também mais atende na clínica, e incluindo o TANI também, né? O não especificado. Só para deixar claro, o TANI, ele entra na categoria de não especificado, porque às vezes a pessoa ela compensa, mas ela não tem tanta compulsão assim. Ou às vezes ela restringe, mas ela não está perdendo peso, não está desnutrida, ou ela não tem um quadro de distorção de imagem para fechar o quadro de anorexia. Então, no TANI, é quando a pessoa ela tem alguns critérios que fecham para um transtorno alimentar, mas não tem todos, né? A gente usa o DSM-5, a gente está na versão TR agora, que lá constam os critérios diagnósticos, né? Que tanto psicólogo e psiquiatra usam. E aí, no TANI, a pessoa não fecha todos os critérios. Por isso que requer uma avaliação, né? Ou então, às vezes, até fecha todos os critérios daquele transtorno em si, mas também apresenta características de outro transtorno. Sim. Que aí, no caso, seria excludente, né? Para aquele transtorno que ele está fechando o diagnóstico. E aí, a gente não consegue... Até porque, isso é bem importante falar, principalmente na minha área, Su. Por quê? Fechar diagnóstico de transtorno psiquiátrico é muito complexo. Às vezes, um paciente está comigo há 5 anos, 4 anos, e depois de uns milhões de tempos, várias sessões acontecem para o paciente se sentir confortável de falar uma questão que vai abrir os olhos para um outro diagnóstico que não é levado em consideração até aquele momento. Então, quando a gente fecha um diagnóstico, ou quando a gente tem uma hipótese diagnóstica, a gente se baseia, sim, em todos os critérios para todo e qualquer transtorno que está lá presente no manual diagnóstico, mas a gente também precisa entender que tem uma variação em relação ao momento de vida que a pessoa está, as relações que a pessoa tem, como é que está financeiramente a vida daquela pessoa, ou como é que está a dinâmica familiar daquela pessoa. Então, tem tantas coisas por trás de um diagnóstico que eu acho também uma certa... Eu não digo só pressa, mas assim, uma urgência em ter alguma coisa para si
sustentar. Sim. E a gente entende que, às vezes, essa bengalinha que é utilizada para algumas pessoas de é só ruindade minha, é uma bengala que a gente não consegue se sustentar por muito tempo, porque como é que eu sofro tanto e isso é só uma característica, sei lá, da minha personalidade, do meu caráter, sem né? vergonha, né? A gente escuta muito essa fala, essa frase, assim, é muito recorrente dos nossos pacientes. E eu acho que é bom, Luana, falar isso para deixar claro que o diagnóstico leva um tempo, então não se baseie nas informações de internet, né? Não é um vídeo do TikTok ou do Instagram que vai te dizer o teu diagnóstico, né? Sim. Claro que pode te alertar, como a gente quer fazer aqui no podcast, alertar para que você, espera lá, eu passo por isso também, né? Eu faço assim, ou eu penso assim, será que eu não posso buscar ajuda? Sim. E entender que não é que você é uma pessoa fraca, não é que você não consegue, não é que você é uma pessoa que não tem força de vontade, porque isso é muito mascarado hoje em dia também, né? A sociedade coloca muito essa pauta da força de vontade para você ter uma alimentação saudável, prática de exercício físico e ter o corpo dos sonhos, né? Através desse lifestyle saudável. E as pessoas que não conseguem ficam se sentindo muito frustradas e elas acham que o problema é com elas. Então, quando a gente fica alertando assim, é mais para que justamente as pessoas, elas se reconheçam, busquem ajuda e a partir daí a gente vê se a pessoa tem de fato comer transtornado ou só um relacionamento disfuncional com a comida, ou se ela tem de fato transtorno alimentar, ou se não tem, né? Se ela tem alguma questão emocional ali pontual também, que leva a um quadro de um comer mais descontrolado ou compensatório. Por isso que é muito dinâmico e complexo e precisa dessa avaliação, né? Tanto psicológica quanto psiquiátrica, nutricional também. Sim, é importante isso que tu falou, Su, porque assim, nós temos pacientes em comuns, né? E para além dos pacientes que temos em comuns, em estudos, enfim, relatos de pessoas, a gente percebe o impacto da rede social no comportamento dessa pessoa. Seja na cobrança de um corpo perfeito, na execução de atividades milimetricamente calculadas, pensadas e 100% proativas e fazendo tudo sem nada sair do prumo, mas muito também na parte da alimentaçãozinha perfeita, tudo pesado, e que as pessoas não levam em consideração a quantidade de coisas que não se mostram em uma rede social. Sim. A quantidade de pessoas que apresentam um corpo perfeito lá, depois de treinar, mas é uma pessoa que passou por diversos procedimentos estéticos, cirurgias e enfim, milhões de coisas. Uma pessoa que tem uma alimentação completamente regrada e e não mostra uma cozinheira por trás fazendo tudo perfeito. Enfim, a vida perfeita não existe, mas parece que é como se todo mundo estivesse sempre procurando se encaixar nesse ideal, né? E aí é onde a gente percebe que é um dos fatores que retroalimentam muito a parte do transtorno alimentar, que é esse movimento de criar altas expectativas que, consequentemente, vai gerar um nível altíssimo de frustração e que vai fazer com que a pessoa utilize o único recurso que ela tem, que é a alimentação ou a tentativa de controle na restrição ou na compensação. O ciclo vai se mantendo. E aí, de novo, é importante destacar, o transtorno alimentar tem a ver com frequência. Então, o transtorno alimentar, a gente nota que é aquilo que se repete, são comportamentos, são pensamentos e são emoções acerca do corpo, da comida, que se repetem, não é tão pontual assim. Quando é pontual, pode ser assim um comer transtornado, né? Sim. E aí a gente trata pontualmente também. Mas o transtorno alimentar, existe esse critério, digamos assim, que não é bem um critério, tá? Mas que a gente reconhece isso muito na clínica, que é a frequência. Sim. A pessoa ela se mantém naquele comportamento repetitivo e mantém aquela frequência dos pensamentos e das emoções, da forma que lida com a vida. Inclusive, tem pacientes que querem quebrar o ciclo. Sim. E a gente fala, não é tão fácil assim quebrar esse ciclo que está repetitivo ali há vários anos, né? Mantendo aquele padrão. Então, a gente tem um transtorno, essa característica de frequência, de repetição. Já o comer transtornado, ele pode ser pontual, ele pode acontecer em uma fase da vida, ele pode ter a ver com a prática das dietas restritivas também, a pessoa começa a ter um comer mais transtornado ao fazer dieta restritiva, e ele não é propriamente um transtorno, mas ele é o pontapé inicial. Por isso que a gente fala do comer transtornado, porque ele pode ser ali, para quem convive com a pessoa, ou para você, né, que tem um comer transtornado, você já reconhecer, opa, tem alguma coisa estranha, tem algo diferente, será que não está na hora de me avaliar, buscar ajuda, né, fazer essa, que a gente fala muito nas pautas com os pacientes,
a autoavaliação, como é que está o meu relacionamento com a comida, como é que está a forma como eu enxergo o corpo, a comida, a pessoa tem que fazer essa avaliação para ver se ela não tem um comer transtornado. Sim. Mas aí vamos conceituar também para deixar um pouquinho mais claro, né? O que seria o comer transtornado? Esse comer transtornado, ele parte de um sofrimento, talvez, a gente poderia não definir, mas observar que se carrega, né, esse viés de sofrimento, mas de uma forma mais sutil, mais leve, baseado muito no que a gente discute, tanto com os pacientes, como a gente discute nas nossas reuniões, que é essa mentalidade de dieta e a cultura da magreza e tudo que a gente... Na verdade, eu acho que como a gente nasceu, se desenvolveu, cresceu imerso nisso, isso é o comum pra gente. É o normal, não deveria ser, mas é o normal. Sim. Seguir padrões rígidos de uma dieta. Seguir calorias específicas no dia. E hoje, tendo conhecimento, eu acho tão sofrido pra gente, né, crescer. Eu fico vendo minha bebê assim, e vez ou outra eu me pego refletindo sobre, meu Deus, como eu quero que Luísa ela não cresça, entendendo que ela não vai comer um chocolate, se ela só vai comer aquela sobremesa se ela comer todo o almoço. E é uma coisa que eu, particularmente, vivi a minha vida inteira ouvindo. Você só vai comer a sobremesa se você comer o brócolis. Meus pacientes sabem dessa história indo e voltando, porque foi uma coisa que realmente me trouxe um apego diferente, tanto ao chocolate, porque era o proibido, como uma distância muito grande do brócolis, que era a parte ruim do almoço, né? Mas eu acho que, para deixar mais sucinto, a gente poderia observar que seriam exatamente esses padrões, né, alimentares, que não necessariamente se enquadram em um transtorno por causa de frequência, intensidade e tudo mais, mas que tem esse viés do sofrimento e é embasado muito nessas regras alimentares, né? Que são regras de dieta, de restrições e tudo mais. Sim. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que a pessoa chegou no fim do ano e aí ela está pensando no verão e aí ela decide fazer uma dieta ou entrar nesses desafios de 21, 28 dias, que eu não gosto, por isso, né, também. Enfim, a pessoa decide ir fazer um desafio, ficar 28 dias sem açúcar, fazer uma dieta low carb, reduzir drasticamente os carboidratos, ela quer perder peso, quer chegar no verão com menos 5 quilos, menos 10 quilos. E aí ela começa a restringir a alimentação. E aí, por conta disso, ela vai ficando com uma vontade maior de comer doce. Sim. Ela fica com desejo maior de comer chocolate. Ela começa a ficar pensando o tempo inteiro no chocolate, no doce, naquilo que ela está restringindo. E aí, de repente, ela chega no fim de semana aí qualquer, ela vai ter acesso a um chocolate, ela vai ter acesso a uma torta, e ela acaba comendo muito. E aí ela come não só uma porção normal, que ela comeria uma fatia, por exemplo, da torta, mas ela acaba comendo a torta inteira. E aí ela fala, nossa, comi demais, amanhã eu tenho que voltar à dieta, amanhã eu tenho que voltar aos exercícios, eu tenho que voltar à linha, não posso, tenho que me manter. E aí ela vai, talvez, entrando nesse ciclo de exagerar pontualmente e acabar restringindo no restante da semana, com o exercício compensando também, de certa forma. E aí ela entra nesse ciclo até chegar ao verão. Passado o verão, passou essa fase que ela queria, do objetivo, ela tenta voltar à alimentação normal dela, ela meio que esquece esse desafio, esquece aí os objetivos, que já passou o verão, ela já não está mais pensando tanto no objetivo assim, e aí ela segue com a vida normal dela. Nesse caso, a gente teve aí um comer transtornado nessa fase, mas que ele não continuou, né? Então, a pessoa ela voltou à vida normal dela e aí começou a consumir carboidratos, começou a consumir os docinhos que ela gosta, enfim, ela vai mantendo uma rotina mais normal, digamos assim. Então, ela teve ali um comer pontual, que foi mais transtornado, que ela teve esse ciclo aí de exagero e compensação, mas aí depois ela volta à normalidade. Apesar que tem pessoas que começam assim e continuam, né? Mas eu tô dando um exemplo para vocês terem noção de que o comer transtornado ele pode ser pontual e passar, mas ele também pode continuar, né? E vai continuar dependendo de o que a pessoa acredita. Aí vem o que Luana estava falando, né? A questão da rede social também, do ambiente, o que a pessoa vai tendo como padrão de corpo, padrão de vida, qual é o melhor estilo de vida para seguir. Isso pode fazer com que ela queira manter esse comer mais transtornado. E que, como a gente já falou antes, às vezes socialmente aceito. Então, ela não vê um problema nisso, as pessoas que estão ao redor não veem um problema nisso, mas aí vai começando a questão, que é como a gente falou antes também, isso pode ser um pontapé para o início de um transtorno alimentar, porque ela começa nesse ciclo de restrição e compensação e exagero, e aí depois ela se vê
presa nesse ciclo, e aí onde vem muitas questões que a gente vê na prática, ganho de peso, que é o que incomoda as pessoas no fim das contas, né? As pessoas nos procuram porque elas querem perder peso. E isso não é garantia, né, no nosso tratamento, até porque ao passo que a gente já está chegando ao final, já alertaram a gente, mas é importante a gente deixar claro que o fato da gente honrar com a nossa fome, com a nossa sociedade, com o tipo de alimento que a gente quer comer, a gente não está indo de encontro, por exemplo, a gente não está defendendo, por exemplo, a obesidade. Ao passo que a pessoa que está acima do peso ou não está adequada naquele corpo padrão, a gente também não vai garantir de forma alguma que essa pessoa ela não é saudável, porque muitas vezes a relação de saúde ela precisa ser de corpo e de mente, né? Muitos pacientes, inclusive, chegam para mim com uma alimentação super equilibrada, comendo uma outra coisa assim que seria, né, o errado, segundo os milhões de psicólogos e nutris que tem por aí, só que ela se culpa tanto e se cobra tanto e se critica tanto por ter comido um biscoito, por exemplo, que aquilo termina intensificando a proibição, a restrição e também, consequentemente, fora a compulsão, né? Que faz com que a pessoa sofra absurdamente, né? E aí entra exatamente no ciclo que Suelen estava falando. Mas sim. Acho que deu para perceber que o tema ele é muito dinâmico, complexo e cheio de detalhes e fatores, digamos assim, que interferem na questão dos transtornos alimentares, mas o nosso intuito inicial era justamente trazer essa pauta do que são, de fato, os transtornos, diferenciar de um comer mais transtornado e mostrar que sempre o transtorno alimentar ele sempre gira em torno dessa relação com a comida, a visão que a pessoa tem do próprio corpo. Aí é uma pauta que a gente pode falar depois também, essa questão da distorção da imagem corporal, como a pessoa se enxerga, essas questões com o corpo que levam muito também aos transtornos alimentares. Mas entendam que o diagnóstico ele não é tão simples assim, mas se você tem alguma questão com a comida, se você tem alguma questão com o seu corpo, se você se sente fraca, desmotivada ou com essa autocrítica, né? Acho que eu não sou capaz, eu não tenho controle com a comida, entenda que isso pode ser um sinal que você tem um comer transtornado ou uma relação disfuncional com a comida, que é não ter um bom relacionamento com a comida. E aí você pode buscar ajuda tanto da psicologia, quanto da nutrição, da psiquiatria, ou os três juntos também, para que você consiga ter mais paz e esse melhor relacionamento com a comida. Acho que para finalizar a gente poderia, de certa forma, destacar o que seria para você, Lu, o que é um bom relacionamento com a comida. Só pra gente finalizar e deixar as pessoas com esse entendimento, que eu acho que é muito importante, né? A gente falou muito aqui sobre não ter um bom relacionamento. O que é ter um bom relacionamento com a comida? Acho que pra mim, a coisa que eu mais estimo na minha relação com a comida e na relação com a comida dos meus pacientes é comer, entendendo o que é fome, entendendo os sinais de fome, entendendo e percebendo a saciedade, sem culpa, com muita paz, muita tranquilidade, entendendo a dinâmica que existe de contexto, momento, relações ali presentes, memória afetiva, né, lembranças. Eu acho que parte muito mais desse comer com paz mesmo, sem culpa. Sim. Parece redundante, né? Justamente, né? O que é ter um bom relacionamento com a comida? Se a gente fosse resumir, seria ter paz com a comida. Seria você não se sentir culpado quando come, não se sentir mal pelas escolhas que você faz, mas também, ao mesmo tempo, honrar o teu corpo, entender a tua fome, entender os sinais do teu corpo, de quando ele está cheio, de quando ele pede comida, de quando ele pede afeto, de quando ele pede descanso. É muito desse honrar o nosso corpo, e aí honrar as nossas sensações, e honrar também a nutrição do nosso corpo. Muitas vezes o nosso corpo ele vai ter necessidades nutricionais que a gente precisa respeitar também, mas em torno disso gira essa questão do ter paz nas nossas escolhas. E para isso, o ponto principal é ter consciência. Sim. Ter essa consciência do que eu sinto, do que eu penso e de como eu escuto os sinais do meu corpo. Se a gente for olhar hoje, a maioria das pessoas elas são desconectadas, elas vêm dessas regras externas e esquecem de olhar para si. Sim. A terapia vai fazer esse convite ao autoconhecimento, a terapia nutricional vai fazer esse convite também para escutar a fome, a saciedade,
o apetite e honrar o meu corpo. Então, no fim, você acaba tendo paz. Isso é que seria o que a gente consideraria ter um bom relacionamento com a comida, né? Ter Perfeito. paz com as escolhas e honrar o nosso corpo através de um processo de consciência. Perfeito. Uma consciência tanto do que você pensa, quanto do que você sente e de como você se comporta, né? Então, acho que a gente finaliza esse episódio por hoje. Queria agradecer a Lu pela parceria, pelo, né, as nossas trocas, que são muito ricas. A gente tem muita coisa para falar, a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando, falando. Mas aí depois a gente vai voltar também. Vocês podem colocar perguntas, questionamentos, sugestões de outros temas episódios. também, sim, de interesse de vocês, que a gente vai voltar para trazer outras pautas e o nosso intuito é justamente esse, informar para trazer mais clareza para vocês e ajudar os nossos pacientes também. Sim. Quem trabalha junto com a gente tem outros profissionais parceiros que podem se beneficiar. E é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem sugestões, críticas são bem-vindas também no que a gente pode melhorar, é o nosso primeiro episódio. Então, a gente é ser humano, né? A gente tá, né, vendo aqui o melhor formato, a melhor forma de trabalhar. E é isso, vou passar a palavra para a Lu e a gente finaliza. Eu adorei participar aqui, né, desse momento. Eu acho que como é mais leve e a troca fica mais dinâmica, acho que tanto a gente fica mais confortável para trazer as pautas, como também fica mais confortável para quem está nos assistindo. E acho que logo em breve a gente volta com mais conteúdo sobre psicologia e sobre nutrição associado a comportamento alimentar e transtornos alimentares. Sim, muita coisa. Neurociência também. A gente pode falar de tudo, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.